Oi, gente. Entrando aqui ao vivo para um bate-papo. Nós estávamos na conta de um grande amigo, o Magnus, tentando fazer uma live por lá. E aí, às vezes, a internet dá esses problemas, não funciona. Então, eu vim por aqui. O Magnus deve estar chegando para conversar com a gente. Olha só quem está aí com a gente, o Giovanni. Oi, Giovanni. Quem mais já mandou oi aqui? Vamos ver. Adeline Sagin, olá. Olha só quanta gente. Que legal. Olha, a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa sobre comunicação para você que está chegando, quiser ficar aí com a gente. Vamos ver aqui, ó. O Magnus também está chegando. Vamos ver aqui. Enquanto isso, me contem aí. Oi, Amanda, Letícia, a Leoni. Isso aí, olha só o pessoal chegando. Vamos ver se o Magnus vai entrar também. Enquanto isso, me contem aí como é que estão as coisas. Previsão de geada amanhã, tá frio aí na cidade de vocês também? Ah, o Jairo chegou aí com a gente. Jairo, dá um toque lá, o Magnus chegando aí. Ah, show de bola. Vamos ver se vai por aqui agora a conversa. Vamos dar um oi aqui pro Magnus, vamos convidá-lo. Vamos ver. Já tiveram esse problema também, gente? Às vezes a internet não nos ajuda. Só. E aí, Magnus? Rapaz do céu, cara. Acho que eu nunca fiquei tão ansioso pra te ver com ninguém agora, cara. Meu Deus do céu, cara. Santa Rosa, Santa Maria é longe, dá umas 2 horas e meia pelo menos de viagem, hein? Caraca, cara, viu? Deixa eu te falar. Tive que usar o tema dessa nossa conversa para poder explicar o que está acontecendo, que nem eu sei explicar, mas enfim, usamos. A live, gente, para quem tá chegando, tá entrando, olha só, tem alguns amigos dando oi aqui. A gente tá pela minha conta, porque eu ia participar de uma live com o Magnus. O Magnus é lá de Santa Rosa, um amigo, um grande profissional, e a gente ia falar sobre comunicação, bater um papo. Só que a gente foi pro canal dele, pro Instagram dele, e não funcionou, não teve jeito. Mas Não aí a teve gente tem jeito. alternativas. Não, a gente é persistente, né? Ó, vamos até lá pra Eu ser três brinquei com vezes. o Magnus que eu estava me fazendo de difícil, né? Celebridade, repórter, estava aqui fazendo de difícil para participar da live. Cara, que bom ter. Quer dizer, eu ia dizer assim, que bom tu ter aqui na minha página, mas agora eu tô visitando a tua, né, cara? Mas que bom estar aqui conversando contigo. Verdade. Isso que é importante, a gente sempre buscar estratégias alternativas, né? Aproveitar o momento, não deixar de conversar. Isso aí, cara, que bom estar aqui contigo. Mas assim, ó, hoje, como tu sempre faz, né? Sempre entrevista as pessoas. Hoje não é uma entrevista, é um bate-papo de amigos, de empreendedores, de profissionais, né? Nada casual. Eu não tenho uma mesa aqui. Se tivesse uma mesa, eu ia ter um vinho ou talvez um chimarrão. Olha só, Magno, pessoal de casa, aqui tem uma aguinha, o que está rolando por aí? Nada. Pô, aqui não tem nada, né? Vim seco, tô sem nada aqui. Bom, essa live é do Magnus, tá? Tem um monte de gente entrando, mas deixa eu falar. A gente ia conversar um pouquinho sobre comunicação, né? O Magnus, que é lá de Santa Rosa. Então, você que está chegando aqui no meu Instagram, fique à vontade para seguir com a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar. O Magnus está desenvolvendo uma série de lives, né? Serão 5, né, Magnus? Falando sobre Serão diversos cinco. temas. Isso, essa é a segunda já, Maurício. Essa com você é a segunda, cinco lives, assim como você falou. E a primeira live que a gente fez foi com o meu sócio, com o meu brother, com o meu amigo. Nós falamos sobre crenças, né, limitantes, que é o tema fundamental para dar sequência do resultado, para dar sequência para o resto das lives. Né? Eu acho que primeiro tem que quebrar a crença, as crenças, depois tu vai e vai para frente e o jogo continua, né? Olha só, tu disse, né, eu acabo entrevistando sempre as pessoas, mas eu virei o jogo para eu poder conversar contigo aqui, né? Vim para o meu Instagram. Explica para o pessoal aí rapidamente o que são crenças limitantes. Cara, crenças limitantes, nós falamos bastante, nós falamos um tema que a gente abordou com o meu sócio, que ele é CEO, né? Ele é coach,
e ele falou sobre isso. Crenças que a gente carrega das nossas vidas, né, Maurício? Desde pequenininho, a gente vem se limitando para a gente não crescer, para a gente não desenvolver ou não prosperar agora, né, quando a gente é adulto, né? E eu acredito muito que linka muito as crenças à nossa vergonha, ao nosso medo de falar, ao nosso medo de se comunicar, ou de se expor, no grupo de amigos, família, até no nosso trabalho. E essas crenças nos limitam, e se a gente quebrar elas e ter uma boa comunicação, cara, a gente vai dominar o mundo, dominar o planeta, né? E a comunicação está em tudo, né? Tá em tudo, tá em tudo. Inclusive nas explicações que eu estava dando antes da gente começar aqui, eu falei sobre isso. Cara, esse vídeo vai ficar salvo, a gente vai salvar ele, vai te roubardilhar depois. E eu quero agora te entrevistar, eu quero te perguntar, quem é Maurício? Quem é Maurício Rebelato? Bom, que legal. Aproveitando então poder contar isso aqui, né, para as pessoas que já me seguem, tem muitos amigos, familiares, amigos em comum com o Magnus, porque o Magnus é de Santa Rosa, mora em Santa Rosa, onde eu morei por 3 anos. Então, mas eu sei que o Magnus está mandando esse convite, está compartilhando com amigos, com clientes dele também. Então, eu sou Maurício Rebelato, trabalho como repórter hoje na RBS TV, aqui em Santa Maria. O pessoal que me segue aqui já acompanha um pouco dessa minha trajetória, que começou em televisão em Santa Rosa, onde o Magnus mora. Eu cheguei em Santa Rosa em 2014, fiquei lá por 3 anos na RBS TV, então eu tenho um carinho muito grande por toda a região, né? A região das Missões, a região de Santa Rosa em si, fronteira ali com o Uruguai, Celeiro, enfim, toda essa região que me acolheu por 3 anos enquanto eu estava levando as notícias dessa região para todo o estado e até para o país, né? Tivemos muitos assuntos relevantes. E aí, em 2017, em junho, me mudei para Santa Maria, a convite para trabalhar na RBS aqui, onde já estou então há 3 anos, né? O tempo passa rápido, e em meio a essa pandemia parece que está voando mais ainda, né? É tempo, Magnus, hein? a gente já se conhecia, tu chegou aí na minha despedida, acho que ainda não, né? Fui lá, fui Foi? sim, fui lá. Fui sim. Show, show, então tá. E aí, eu vim para cá, tô há 3 anos aqui, e na TV a gente faz, né, reportagens locais para o estado todo, para o país, porque às vezes tem, né, reportagens relevantes que são de alcance nacional. E aí, a comunicação na minha vida, ela está muito presente justamente por causa da minha profissão, enquanto jornalista, né? Mas a comunicação, ela está presente na vida de todo mundo, e eu acho que esse bate-papo é fundamental para a gente trazer alguns aspectos, porque ela vai perpassar tanto as relações profissionais, quanto seu grupo de amigos, com sua família. A gente está o tempo inteiro se comunicando. E na comunicação, no jornalismo em si, eu iniciei mesmo, na verdade, trabalhava numa assessoria de imprensa, em Ibirubá, da onde eu sou natural. Isso tem que ressaltar, tu é natural de Birubá, né? Isso, ali, região do Alto Jacuí. Para quem às vezes pergunta, não sabe, passando Cruz Alta, a primeira cidade. Isso aí. Eu conheço Birubá, gosto, já morei lá um pequeno tempo, quando eu trabalhava na minha outra empresa, eu falei para você, né? E a gente tem uma cliente, uma baita cliente lá, que é a Ana, que tem um salão, uma cliente muito especial para nós. Está sempre com nós, nos cursos, enfim. É uma cliente que a gente tem um carinho especial por ela. Inclusive, ela está aí na live. Adoro Ibirubá, né? Então a gente vai aos poucos percorrendo as regiões, assim, porque daí conheço os municípios da região do Alto Jacuí, me mudei para Santa Rosa. Ali, se eu não me engano, a gente atendia 84 municípios. E aí eu sempre dizia, né, eu vou contabilizando as cidades que eu já passei, na região ali de Santa Rosa, foram 64 municípios que eu tive a oportunidade de visitar enquanto repórter. Então, isso é muito gratificante. Olha só, agora eu estou vendo aqui vários recadinhos de pessoas falando, né, que acompanham meu trabalho. Isso é muito gratificante. E agora eu fico feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho disso, né, falando da comunicação e trazendo um pouquinho da minha trajetória, de como a TV, né, de como essa experiência pode ajudar você, que talvez não trabalhe no meio de comunicação, não trabalhe com comunicação, mas que precisa disso no seu dia a dia. Porque eu acredito que o medo de falar, Maurício, eu tenho a certeza que as pessoas, muitas vezes, elas não expõem o que elas pensam, o que elas sentem, por esse medo.
E eu pergunto para ti, quando eu te vejo na TV, que a gente às vezes manda, a gente tá num grupo lá, ainda de amigos, a gente, volta e meia, a gente manda uma foto tua falando. Mas se a gente ficar imaginando você falando para, sei lá, para quantos milhares de pessoas, o que tu teve que fazer para que tu pudesse estar na frente da câmera, esquecendo que tem milhares de pessoas lá, o que tu fez? Qual foi tua estratégia para ti? Porque tu não, eu acredito que a primeira vez que foi falar ao vivo, tu também, né? Teve esse receio, esse medo. Mas como é que tu lidou com isso? Como é que tu fez para que tu perdesse esse medo? Qual o segredo, qual é a mágica, né? Muita gente pergunta isso. Qual é a forma? Como é que tu Nos faz conta para aí. aqueles textos, tu não fica nervoso, né? Como é que é? Mas então, o que é interessante a gente pensar de tudo isso, né? A comunicação está presente na nossa vida o tempo inteiro. Talvez, né, isso é claro que quem estuda isso vai saber dizer melhor, mas enquanto a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já está se comunicando de alguma forma, às vezes reagindo ao que o mundo externo está nos, né, algum chute na barriga, alguma situação assim. A gente nasce, primeira coisa que o bebê faz, a gente quer chorar, né? Então a gente já abre a voz através do choro. Depois a gente não sabe falar ainda, então a gente vê que a criancinha pede tal coisa com gestos, né? Aponta para tal coisa, e aí depois sim começa a falar. E aí é nesse começar a falar que muita gente tem medo, tem dificuldade, né? Fica angustiado quando precisa falar em público. E aí na televisão, como que eu faço para falar para milhares de pessoas diariamente? Gente, Estratégia, né, a aquele forma. medo, aquele frio na barriga que dá às vezes. Eu adoro isso. Olha, eu estou há 6 anos em televisão e até hoje, em todas as entradas ao vivo, eu ainda fico um pouquinho nervoso. E eu acho Fica que essa nervoso. adrenalina, eu acho que essa adrenalina é bom, nos dá uma vontade de, né, de fazer melhor, de buscar. Eu sempre brinco, aquelas entradas ao vivo que a gente está tão relaxado, está tão de boa, são as piores. Agora, aquela que Sério? está com um certo medinho, você se desafia. O medo te desafia, né, a fazer algo melhor. E aí as pessoas em casa, eu na TV, então, eu não tenho nenhuma estratégia, porque hoje, para mim, isso acaba sendo natural, né? Mas como que você pode se comunicar melhor com as pessoas? Às vezes a gente vê que muitas pessoas perdem oportunidades de se comunicar, né, de demonstrar um pouquinho do seu trabalho, né? Por exemplo, Magnus, hoje eu sei que não é mais teu caso, mas a gente já viu várias situações dessas. Por exemplo, tem alguém dando uma palestra e aí chega aquele momento de compartilhar o que está sentindo. O que você achou do evento? Vamos lá para a plateia, vamos ver alguém. Naquele Lá. momento, a gente já começa a ver as pessoas assim, desviando o olhar, já pega o celular aqui, Vou ir no banheiro. né? É o momento de zarpar da conversa. Gente, quanta oportunidade desperdiçada de compartilhar um pouquinho do teu trabalho, do teu pensamento, né? Ou às vezes naquela roda de amigos que a gente chega e fica ali quietinho, deslocado, deixa às vezes de fazer amizades por causa Isso. desse medo. Mas o medo, ele faz parte, né, da gente. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar do que eu falo, né, do que elas vão achar da minha opinião. Será que eu vou estar certo, não vou estar? Né? O que elas vão pensar de mim? Que julgamentos vão fazer? Nas minhas entradas ao vivo na televisão, por exemplo, eu fico preocupado com isso. Né? O que será que as pessoas estão pensando da minha... Porque, olha, vou te contar, eu sei que tu trabalha, né, com salões de beleza, tuas clientes, sempre a questão da vaidade, eu imagino que seja bem forte. Na TV não é diferente. Às vezes as pessoas prestam mais atenção no teu cabelo e na tua roupa do que na notícia. Então a gente carrega todas essas preocupações, né, do visual, do texto, do local que você vai estar. Isso faz parte. O medo está presente. A boca fica mais seca, o coração parece que vai saltar pela boca. Eu estava assim antes de começar essa live, quando não conectava de jeito nenhum. Né? A gente fica angustiado, às vezes, com as situações. Né? O que está acontecendo, será? Então, a gente precisa encontrar formas de superar. E como que a gente pode fazer, de que formas... Tem dicas, né, importantes que a gente pode seguir, que eu, por exemplo, sigo durante né, a minha rotina enquanto jornalista. Como superar o medo? Né? Primeira coisa, a gente precisa reconhecer.
que a gente tem medo, a gente tem limitações. Às vezes eu não me expresso muito bem através da fala, às vezes eu não vou lidar bem com câmeras, com o público. Eu preciso saber do que eu tenho medo, quais minhas limitações. Muitas vezes isso vem através dessas crenças limitantes que tu falava lá no início, né, de são experiências do passado que não deram certo, né, alguma fala em público que eu não me saí bem, e aí eu vou falar a vida inteira. Não, eu não dou certo com isso. Eu não nasci para falar com o público. Né? A gente carrega isso. Exato. Eu não sei. Tem duas pessoas aí que talvez até estejam nos assistindo. Uma, eu sei que vai ser tua convidada da live, inclusive, que logo que eu fui para Santa Rosa, né, que é a Flávia, eu brincava com as meninas, porque a gente também é amigo, né? Ah, eu vou entrevistar você. Elas fugiam do microfone, fugiam das câmeras. Né? E eu falei isso com ela semana passada. Que legal ver ela se desafiando e aí fazendo, né, muito sucesso nas redes, gravando. Mas por quê? Porque aos poucos a gente vai se conhecendo e vai buscando essas estratégias para melhorar a nossa comunicação. Então, o primeiro passo é isso, é se conhecer, é reconhecer as falhas, o que a gente precisa melhorar, porque senão a gente vai ficar sempre com aquele pensamento de que, eu não consigo fazer tal coisa. Né? E aí... Travando, né, Maurício? E aí a gente perde oportunidades, né, de mostrar o nosso trabalho, talvez conquistar clientes, conquistar uma promoção no mercado de trabalho por causa desses medos. E como alguém antes mandou ali, você fala muito bem. Como que você também pode falar bem? Como é que a gente pode treinar isso no dia a dia? Tem dicas práticas que eu digo às vezes que parece coisa de criança, mas que são muito importantes, né? Primeira coisa. Essa dica vale 5 mil reais. Né? Como? Essa dica que tu vai dar vale 5 mil reais. Depois a gente vai acertar. Quem está assistindo vai ter que contribuir. Mas assim, são coisas simples. A gente, para falar, para se expressar, para passar informação, a gente precisa ter vocabulário. Né? A primeira coisa. Como que eu vou conhecer novas palavras? Lendo. Né? E aí é muito de uma questão de hábito. Né? Começa lendo, às vezes, por dia, aí umas 5 páginas, vai evoluindo. Tudo que a gente começa no início, ir para academia, uma alimentação saudável, tudo no início é mais difícil. A leitura é a mesma coisa. Né, dá sono nas primeiras vezes, mas é a forma como a gente vai conhecer, conquistar vocabulário novo, e aí na hora que a gente vai precisar conversar, a gente vai ter essas palavras, vai dominar as palavras. Né? Então esse é o primeiro passo de dica prática. O segundo, eu tenho aqui na minha sala um espelho bem grande. Vai para frente do espelho e treina. Fica falando em casa, um exercício seu, um exercício sozinho que você vai fazer. O vizinho vai te chamar de louco, talvez, porque está falando sozinho dentro de casa. Pode ser. Mas pratique a oralidade em frente ao espelho, porque você vai estar se vendo. Né? Você vai ver o quanto você gesticula, o quanto você usa as suas mãos. Né? Eu sou descendente de italiano, então é aquela coisa, a gente às vezes fala gritando e gesticulando muito. Né? Então, tentar encontrar esse meio termo, ir praticando dessa forma. Mas aí, eu vou falar com as pessoas, eu tenho dificuldade com R, eu tenho dificuldade com S, né, às vezes com palavras assim. Gente, pratique, faça trava-línguas, brinque em casa com as palavras, né, e não tenha vergonha, faça esse exercício você, em casa, sozinho, vá praticando isso. Mas eu me dou melhor com escrever, com as palavras escritas. O que eu posso fazer? Escreva, pratique, escreva bastante. E aí, depois disso, vá para um segundo momento. Vá ler na frente do espelho aquilo que você escreveu. Então, aos poucos, você vai perdendo o medo das palavras, né? Vai conquistando novos vocabulários aí para quando chegar aquele momento da palestra, que o palestrante, por exemplo, te chama, para você não se esconder. Né? E aí tem outra coisa, Magnus, que é muito importante. Às vezes a gente vê uma pessoa falando e a gente, nossa, olha só como ela fala bem. Né? Ela se articula bem, se expressa bem. Eu gostaria tanto de ser como aquela pessoa. Busque referências, busque pessoas que você acredita. Não, isso é legal buscar quem tu
tu admira, quem tu segue, né? Que fale bem, que fala bem, se expressa bem, né? Em todas as áreas, né? Ah, tem alguém, eu no jornalismo, tem as pessoas que me inspiram, né? Então, da mesma forma, assim, com a comunicação, com a oralidade, com o falar, né? Procure pessoas que te inspiram, que você gostaria de ser, talvez, como elas, tivesse, ter aquele domínio com as palavras. E aí, por exemplo, você tá naquele evento e alguém é chamado para falar lá e sai falando super bem. Será que essa pessoa não se programou antes para falar tão bem, mesmo sendo de improviso? O próprio falar de improviso te exige um preparo prévio. Se você está em Ó, a Fran tá determinado falando, ambiente, como a Fran tá dizendo que é para ela essa live aí, ó, uma cliente é para nossa. todos nós, Fran, é para todos nós que precisamos falar às vezes em público. E aí, não só numa palestra, mas com um cliente, com, né, no grupo de amigos, na família. Então, o próprio falar de improviso te exige um preparo anterior. Às vezes você vai estar em determinado local que você já antevê que em algum momento pode se abrir para conversas, para perguntas, para falas. Porque se tu não falar nada, né, Maurício, é o palestrante ou a pessoa que está na frente, ele sempre vai dizer assim, ó, se ninguém falou, é sinal que todo mundo entendeu, ok? Aí ninguém fala, aí depois tu vai, isso aconteceu, vou relatar um fato. Num dos cursos que a gente fez, de vários que a gente vem fazendo, né, e o palestrante também pediu, alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, aí ninguém falava nada. Aí dava um intervalo, elas vinham, as clientes vinham, nossa, e diziam, viu, pede aí como é que aquele produto X faz isso, aquele procedimento e tal. Aí o que, que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que pegar o microfone e nós ir lá no cliente, ela fala para nós e a gente fala para o nosso consultor técnico que está lá na frente. Nós tivemos que fazer essa ponte de comunicação. Porque algumas ainda falam, mas olha, 70% tem esse bloqueio, né? Esse medo de falar. E às vezes tu tem a tua dúvida, é a dúvida de todo mundo. Mas se ninguém perguntar, quantos vão sair sem entender o assunto? Aí nem valeu o curso, por medo, por receio, por vergonha de falar. Cara, isso é bem, bem importante tu poder. E a comunicação, Maurício, pegando, tu veio vindo ali, também tu dominar o que tu tá falando, né? Tem que saber o que tu tá falando, né? Eu acredito que tu ia falar sobre isso também. Porque às vezes a gente vai se expressar com alguém, mas se a gente também não tem o conteúdo e não domina o conteúdo, também não vai adiantar a comunicação. Então a gente precisa saber o que a gente vai falar para dominar o conteúdo que a gente vai falar. E se vai ser uma coisa, sei lá, a gente vai ter que decorar ou a gente vai sair assim, que nem a gente está fazendo agora é um bate-papo. Então as coisas vêm vindo, né? São coisas que a gente domina. Eu domino a parte de gestão, você a parte de comunicação. Mas eu preciso ter uma boa comunicação lá com o meu cliente, porque senão eu não vou conseguir vender para ele lá, né? De que maneira eu vou instruir ele lá também, ajudar ele lá no salão. Se eu chegar com vergonha de vender, eu estou aqui, enquanto não tiver nada melhor, eu vou estar aqui. Mas aí, se tu quiser me comprar, tá aqui. E se eu não mostrar para o meu cliente de uma maneira clara e ter uma comunicação reta para ele, que ele vai entender, cara, não sai vendas, eu não passo confiança, eu não passo autoridade. Não sei se tu concorda também. Com certeza. E isso me lembra uma pergunta que todo mundo me faz sempre. Em relação às entradas ao vivo, por exemplo, que eu faço, né? Se eu decoro ou o que eu faço, né? É uma dúvida minha também. E aí vem essa questão de você dominar o assunto, né? O que eu procuro fazer? Né? Eu não decoro nada. E aí está uma dica, inclusive, que eu dou para as pessoas, porque em qualquer momento da vida a gente pode ser convidado, por exemplo, a dar uma entrevista, né? Não necessariamente para a TV, mas para a rádio local, para um jornal, enfim, hoje ser convidado para fazer alguma live. Então, o que a gente precisa é dominar o assunto, né? Você é convidado para falar sobre aquilo que você trabalha, que você tem uma proximidade. Então, ninguém melhor para falar sobre determinado assunto que aquele que está inserido nele, né? E aí, o que eu faço? Por exemplo, nas entradas ao vivo na televisão.
eu procuro estudar aquele assunto antes. Né? Eu não necessariamente eu vou decorar. Eu vou pegar os números, os nomes, isso sim, isso eu vou decorar. Mas no restante, eu vou procurar contar aquela historinha, né, da melhor forma para as pessoas, com as minhas palavras. E isso eu vejo assim, ó, nas entrevistas, que é uma preocupação de muita gente. O que eu vou falar? E aí você pega, escreve antes, você decora aquele texto, e aí chegou ali o Maurício ou a pessoa lá da sua cidade para te entrevistar e na hora dá aquele branco. Eu falei uma palavra que eu tinha escrito e já não lembro mais nada. Isso é comum, a gente fica nervoso, acontece. Então, nada melhor que a gente se desprender da decoreba e falar sobre aquele assunto como se eu estivesse falando com um amigo, né? Contando para ele o que está acontecendo. E aí, não é só, antes a gente falava da oralidade, né? Do vocabulário, da importância de conhecer um pouquinho, né, as palavras, enfim. A expressão, eu até anotei aqui algum dado, olha só. Tem uma pesquisa bem conhecida que diz, quando a gente, na comunicação face a face, 55% do que a pessoa vai fixar da tua conversa vão ser através das mensagens não verbais. Então, a linguagem corporal também fala muito na comunicação. O que o nosso corpo está querendo dizer? Isso é muito importante. Depois a gente pode falar um pouco mais disso. Qual é o percentual? 55%, ou seja, mais da metade são de coisas não verbais. 38% é através do tom da voz que as pessoas vão fixar a tua mensagem. Então, eu não posso ficar assim o tempo inteiro falando do mesmo jeito, porque vai ficar algo muito chato. Né? Vamos intercalar. O que eu preciso dar ênfase? 38% das pessoas só pegam o tom de voz. Né? Vamos variar. Vamos tornar a nossa linguagem um pouquinho menos monótona. Né? Nas reuniões que a gente vai fazer com os nossos colaboradores, né? Em qualquer situação. E olha, apenas 7% é através da linguagem verbal. Então, muitas vezes, aquela preocupação das pessoas que é com o que eu vou falar, é claro que é importante, mas no fim das contas vai ser o menos, né, relevante para a pessoa fixar a minha mensagem. Então, eu preciso cuidar do contexto como um todo, né? Pensar em tudo. Tu sabe que eu fiz um curso, nós fizemos uma palestra uma vez, e o palestrante, que falando, né, ele se expressando e falando, e aí ele falou assim, ó, eu vou dar uma dica, e falando sobre a expressão, né, eu vou dar uma dica de vendas valiosa. Aí dá aquele barulho de caneta e papel, todo mundo querendo anotar, né? Aí ele, então, anote aí ou olhe para mim que eu vou passar uma dica que você vai vender muito. Aí todo mundo com o papel aqui, aí ele parou na frente do palco, pegou o microfone e só fez assim, ó. Só sorriu. Ele falou, cara, só sorri. Então faz muito sentido isso. Porque às vezes tu quer falar, tu tá com a cara fechada ali, aí tu tá falando com a pessoa de boa, assim, mas tua cara, tua face está dizendo outra coisa. Ou qual é a pessoa vai olhar para o que a tua expressão facial, né? Eu não sei se tu tá notando, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui contigo, nós trocando essa ideia, tanto que deu todos os probleminhas técnicos ali. Cara, tranquilo, vamos lá. Então, não se deixar levar também faz muito sentido para a comunicação, né? Porque às vezes, para mim, que eu vou chegar num salão de beleza, vou atender um cliente, aí recebo uma mensagem, ou arranho o carro, ou acontece qualquer coisa, a minha face vai fechar. Mas o que eu quero tentar passar para ela é vender talvez um produto. Não vai colar, não vai dar certo, não tem como. Porque a minha face está dizendo uma coisa e a minha voz está dizendo outra, né? Até a gente não vai falar de atendimento, por exemplo, mas quantas vezes a gente vai em determinado estabelecimento e volta e elogia porque foi bem atendido? E esse ser bem atendido perpassa pela forma que a pessoa está falando, pelo sorriso, pela expressão facial, pela atenção que dedica a você. E olha o que a Sônia colocou aqui, ó, muito legal. O Massaia também já fez um vídeo sobre isso, que é o meu colega. A Sônia colocou, e agora com a máscara? A máscara não deixa. Agora a comunicação é com os olhos, né? Agora, se eu fechar aqui, ó,
e eu, sei lá, eu posso estar mostrando a minha comunicação com o olhar. É exatamente isso. Ó. E do jeito que você Imagina. está aí agora, Agora eu você vai ter vou aproveitar a comunicação. máscara, vou aproveitar a máscara para compartilhar uma coisa que as pessoas também estão perguntando nessa época de pandemia sobre as nossas entradas, né, na TV, porque a gente está usando sempre máscara, né? Uma pela orientação, que é importante, e outra até pela questão do exemplo. Gente, é a coisa mais chata do mundo, porque começa a cair, às vezes, quando você está falando, e eu que costumo articular bastante a boca para sair as palavras, ela começa a cair. Então, é a coisa mais desconfortável que tem, porque além de toda essa preocupação que a gente tem que ter com o visual, com os gestos, com o teu texto, ainda tem mais a máscara. Então, como eu estou aqui em casa, agora eu vou tirar, porque eu não preciso passar por isso. Mas é importante a gente usar em todos os ambientes, né? Aproveitando a dica aí desse momento. Mas os olhos falam muito, né? A gente sorri com os olhos. A testa, às vezes, franzida aqui, passa muita coisa, né? Sim. A sobrancelha levantar, enfim, a gente gesticula muito, a gente comunica muito com o não verbal. Então, isso é importante. Por exemplo, quando você vai fazer uma reunião com seus colaboradores, por exemplo, né? A forma como você vai se portar, você vai chegar diante deles como? Aquela coisa insegura, aqui, introspectiva? Não, você quer passar uma certa confiança, né? Então, Verdade. isso é muito importante na comunicação. Na sua família, com o seu grupo de amigos, você quer se tornar respeitado, você quer emitir uma determinada opinião, um posicionamento, sempre tem no grupo de amigos, por exemplo, aquela pessoa que ninguém considera muita opinião. Mas isso vai como? Às vezes, da forma como essa pessoa sempre se colocou. E aí eu vou ter que saber transitar entre os lugares. Eu estou falando com quem? Eu estou numa reunião mais séria. Eu vou me portar como tal naquele ambiente. Né? A voz, a entonação da voz é muito importante. O que eu quero passar? Eu quero passar segurança, né? Então, tudo isso a gente precisa estar pensando quando a gente vai falar com os nossos públicos, com os nossos, enfim, com as mais determinadas pessoas, né? Eu vou trazer um tema agora, aproveitar que nós estamos nesses últimos minutos sobre comunicação e vou englobar bom, tu conhece a nossa região aqui, Celeiro, Missões, né? Noroeste aqui. Tu sabe como as pessoas são. Tem muitas tem várias etnias, né? E eu principalmente sempre fui de atender cidades menores. Cândido Godói, Cerro Largo, 3 de Maio. Agora, nesse momento, eu estou fazendo regiões com cidades maiores, né? Mas eu vejo muitos profissionais, Maurício, nessas cidades pequenas, com pouca população, que fazem um trabalho excelente, mas não conseguem passar através da comunicação o trabalho bem feito lá dentro das empresas delas. Por quê? Porque tem vergonha de mostrar, porque, cara, mostrar uma foto ou fazer um vídeo qualquer nas redes sociais, falando, escrevendo, e até na escrita elas têm vergonha de se comunicar. E muitas vezes os trabalhos delas passam em branco, cara. Então, as que estão fazendo isso estão se destacando, porque o momento atual é disso, é do que a gente está fazendo aqui agora. Essa comunicação, de comunicar. Porque se eu não conseguir passar para o meu cliente de uma forma clara, como eu falei antes, um determinado produto, de como fazer um processo, ela também não vai conseguir passar para o cliente dela. Aí eu faço a minha parte, só que chega lá e trava. Né? E aí o dominó não fica travado para mim. E aí, voltando ao assunto das meninas das cidades menores, elas parecem que eu estou numa cidade pequena, não vou conseguir, então deixa assim, tá bom assim. E são excelentes profissionais, cara. Fazem trabalhos belíssimos, como aí em Santa Maria, que é um grande centro, né? Tu vê profissionais fazendo cabelos, falando e se expressando, mostrando. E aqui no nosso interior tem muita gente boa, só que a gente não vê. Muitas estão lá, escondidas lá, com vergonha de se comunicar. Eu não sei se isso também faz sentido na parte de comunicação também para ti. Com certeza. Deixa eu só aproveitar antes, eu quero mandar um abraço. Olha, a Gabi está olhando aqui com a gente, mandando, né, o Palminhas, o Fábio, a Sônia, né, falou da máscara, a Rosane disse que olhar fala muito.
Tem um irmão aí, Maurício, em Santa Maria. Giovanni, Ele deixou um alô aí para ti. E o meu irmão, ele tem poucos amigos lá, porque ele também, ele não é que ele não tenha comunicação, mas ele trabalha, ele é professor de inglês, então ele está toda hora trabalhando. E ele é mais de estar em casa, mais caseirão, assim. E eu falei de ti para ele, eu falei, cara, fala com o Maurício lá, conversa, troca ideias, porque meu irmão ficou um tempo fora do Brasil, e ele também é muito inteligente. E eu falei, cara, começa a usar mais a comunicação, porque nem Instagram ele usava. E agora ele começou a utilizar o Instagram para divulgar o trabalho dele, blá, 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 tudo que a gente está falando aqui, né? Giovanni, É isso aí. ali, ó, Manda olhar luz. no meu olho conta muito, com certeza. A Lise aí de Santa Rosa, A valeu, Gabi e a Rocha. Dani de Cruz Alta, a Tainá aqui de Santa Maria, o Fernando lá do Paraná, muita gente acompanhando aí as nossas dicas, que legal nosso bate-papo. Um beijo grande, gente. E o Magnus falava agora sobre isso, assim, muita gente que tem um negócio, tem um trabalho muito bom, mas que não consegue, na hora de fazer, digamos, a propaganda, de mostrar ele para as pessoas, bloqueia. Muito bem por causa dessa questão do medo que a gente estava falando, né, de experiências anteriores, né? Então a gente já deu algumas dicas aqui interessantes para aos poucos você ir se soltando, né, praticando na frente do espelho, vai gravando vídeos, grava no seu celular vídeos falando, enfim, aos poucos você vai ir se soltando. Isso é importante. E outra, a gente precisa utilizar os meios de comunicação para divulgar o nosso trabalho, né? Muitas pessoas, às vezes, se limitam ao seu bairro, à sua rua, aqueles clientes de sempre, por medo ou por não saber como utilizar, né, os meios de comunicação. A gente tem vários meios de comunicação, várias formas de atingir aquelas pessoas que a gente quer. E aí, qual que é a primeira dica? O que a gente primeiro precisa fazer? Conhecer quem são os clientes. Onde que essas pessoas estão? Elas estão no Insta? Elas estão no Face? Elas estão ouvindo rádio? Né? Preciso saber onde elas estão. Isso é fundamental. Por quê? Às vezes, hoje a gente sabe do poder que tem a internet, né? Mas, às vezes, talvez os meus clientes não vão estar na internet. E aí eu vou criar uma página em todas as redes sociais, no Insta, no Face, vou direcionar uma energia grande ali, mas meu cliente não está ali. Então, isso que é importante. Primeiro, a gente saber onde ele está. Depois, né, perder esse medo e, né, cria uma página lá na internet, se ele está na internet, né, lá no Insta, lá no Face, né, procure teu cliente, procure agregar conhecimento para ele, trazer informação nova. Não crie uma página só por criar, porque todo mundo está criando. Procure trazer informação para ele. Não tenha vergonha, grave um vídeo, né, procure conteúdos ali por semana, conteúdos diários que pode trazer através de cards, através de Vários. É amplo, né, cara? O leque é grande para isso, né? Precisa ser criativo, né? Usar a criatividade. Mas eu sempre acho importante destacar que no momento que você criou determinada página, por exemplo, alimente ela. Não crie e abandone, né? Eu sei que isso vai necessitar uma dedicação, um tempo, mas a comunicação é fundamental. A gente precisa reservar um tempo para planejar, um tempo para executar as nossas ações e como que a gente vai mostrar isso para os nossos clientes, né, para o nosso público. A gente precisa se dedicar a isso, né? E aí eu vou criar um planejamento. Vai ser mensal, a cada 15 dias, a cada semana, enfim, o que eu vou trazer a curto, a médio, a longo prazo para o meu cliente, né? Buscar essas estratégias, alimentar essas páginas. Por quê? Uma experiência minha, não tem coisa mais chata do que, olha só, eu vi a empresa do Magnus, eu vou lá para o Face saber mais dessa empresa. E aí a última postagem do Magnus é há 3 meses atrás, às vezes. Não dá nem vontade de voltar ali, né? Tu perde aquela vontade de estar engajado. Então, no momento que você se propôs a algo, se dedique a isso, né? Não tenha medo, seja criativo, vá buscando alternativas. Hoje eu vou postar um vídeo, amanhã vai ser uma foto. Procure sair da rotina também, né? Chamar a atenção para o teu produto de alguma forma. Mas também não é de qualquer jeito que eu vou fazer isso,
né? Porque às vezes tu tem o teu salão lá que faz um trabalho tão bem, um cabelo tão bem, mas na hora de mandar para a internet você posta aquela foto sem foco, aquela foto que não dá nem para identificar o trabalho que você fez no cabelo, por exemplo, não vai estar vendendo bem teu produto. Então é preciso... Gente, parece complicado, porque você tem que pensar num todo, né? Mas vai aos poucos. Eu falo assim, ó, que quem posta foto que sai, tira a foto do cabelo, tá maravilhoso lá o cabelo. E aí no cantinho sai aquele balde do lixo e a vassoura. Eu falo que parece uma favelinha, cara, porque o foco vai ser no balde. Como tu falou, às vezes as pessoas estão olhando na roupa que tu tá e não estão olhando do que tu tá falando. Tá olhando num contexto, às vezes tu tá ao vivo, a pessoa que tá passando do teu lado tá nem olhando para ti, tá olhando o que vai acontecer. E tu sabe que eu vou te confessar um negócio. Quando vocês entram ao vivo, eu fico pensando, cara, daqui a pouco alguém vai fazer uma atrapalhada, porque se tu digitar no YouTube... Fica esperando, né? Preciso te confessar isso, cara. Porque eu fico pensando, vai vir um gaúcho ali, vai acontecer alguma coisa. Uma gauchada. Porque se tu digitar lá no YouTube, tem muitos disso, né? Aí tu fica pensando. E, então, pra ti que tá ao vivo, ou que tá gravando, tu tem esse, nem sei se é agravante, mas tem essas coisas que podem acontecer. Tu tá ali concentrado, quando vê alguém na frente, alguém atrás, enfim... Se tá chovendo, às vezes tu tá ao vivo, tu fazia o plantão, eu lembro. Cara, ao vivo, a gente tá chovendo, passa um carro, e aí tu precisa estar lá, focado no negócio. E isso, cara, mostra que tu tá preparado para aquilo. Porque lá, a gente levando para dentro das empresas, pode ser empresas gerais, não só salão de beleza, mas quando tu tá se comunicando, às vezes acontece alguma coisa, tu pode perder o foco, né? Para mim já aconteceu várias vezes, né? Eu estar dentro de um espaço, conversando com a cliente, às vezes a filhinha dela, o filhinho dela começa a chorar, que ela está lá com o filho, um telefone toca, ela tem que atender, entra um cliente, então às vezes te corta no meio e tu precisa estar concentrado ali para voltar de novo, a se comunicar onde tu parou, e aí tu volta de novo. E às vezes ela tá indo contigo e aí ela perde o foco e acabou o negócio. E aí às vezes tu tem que, para te voltar para isso, porque daí tu conseguiu atrair a atenção do teu cliente. Então isso é legal, cara. Eu acho que quando a gente consegue quebrar as crenças, a gente consegue fazer esses coisinhas que parecem bobas mesmo, de falar no espelho. Como eu tô toda hora na estrada, eu sempre viro o espelho do meu carro e às vezes eu fico falando como se estivesse na frente do cliente. Nada assim engessado, mas falando sobre o produto, que às vezes é um produto novo, eu fico falando como se estivesse conversando realmente com o cliente. Às vezes eu olho meus vídeos, escuto meus áudios falando para as clientes assim 2, 3 vezes e não é nem porque eu gosto da minha voz, é para realmente ver de que maneira eu estou me expressando para ela. Porque já aconteceu vários fatos que às vezes eu me mando um áudio e foi bem recente. Aconteceu um fato de uma cliente nossa que ela acabou desvinculando uma profissional que ela tinha lá e ela me chamou, estava muito chateada e tal, e eu falei para ela, cara, o que tem que fazer é criar um processo, criar uma gestão do salão e para te parar de sofrer, porque tu é muito boazinha. Mas eu estava tão preocupado com ela que eu me expressei dessa maneira que ela chegou e disse para mim, pô, tu não tá me ajudando. Tu tá me deixando mais mal ainda. E eu fui escutar o áudio depois, faz sentido o que eu falei para ela. Eu tinha que ter achado uma maneira diferente de falar isso para ela. Mas como eu estava tão preocupado com ela e veio assim, eu falei no áudio, depois o áudio eu não escutei novamente, mas eu tinha falado. Aí foi, né? E aí depois, quando eu fui escutar 2 dias depois, realmente, eu falei de uma forma para ela e ela estava precisando de uma palavra de carinho, eu acabei indo no meio e não era que ela queria ouvir, né? A forma como a gente fala, tem formas para falar. Tu pode ser a pessoa que vai mais cobrar, né, aquela, mas tem jeito para isso. Né? Tu precisa ter um pouquinho de tato para falar com os outros. Eu também faço isso. Eu escuto, nessa semana, a gente conversando, né, falando, trocando ideias sobre essa live.
Eu escutei, reescutei todos os áudios que eu te mandei, que tu me mandou. As minhas reportagens, eu vou pro G1, assisto elas, porque sempre tem algo que não saiu tão bem, pode servir de aprendizado para uma próxima vez. Né? Então, no momento, esses dias uma pessoa, por exemplo, uma colega veio me falar isso, que não tinha dado muito certo uma entrada ao vivo, e ela estava muito preocupada com a próxima entrada ao vivo. Eu disse, bola para frente, é um novo momento, é uma nova entrada ao vivo. Então, tenta esquecer aquilo lá, o que tu fez de errado, ou que não saiu tão bem naquela. Aproveite como um aprendizado. Né? E são esses fatores que, às vezes, lá na escola, que a gente fez algo que não foi tão legal, uma apresentação em público, fica o resto da vida te martelando. Então, a gente precisa, sim, se livrar dessas crenças limitantes que tu falava. A gente precisa enfrentar nossos medos, buscar formas criativas. E aí, quando eu dizia antes para as pessoas ficarem se gravando vídeos falando, a ideia é essa, é de se assistir, ver o que tu pode melhorar, de que forma que eu posso comunicar isso para as outras pessoas. Né? E aí eu imagino, às vezes, quem tem talvez alguma empresa, né? Porque às vezes a gente, enquanto funcionário, passa por isso. Né? O que o meu gestor quis dizer com isso? O que ele quis comunicar com isso? Sabe aquelas informações que saem meio atravessadas, que não dizem exatamente o que tu quer? Vai gerar erro, vai gerar perda de tempo. Né? Então, ser muito claro. Na comunicação, no jornalismo, a gente trabalha muito com a emissão da mensagem e o receptor. Esse caminho da emissão para a recepção, ela não pode ter ruídos. No momento que ela vai ter um ruído, o que pode ser esse ruído? Uma informação que eu não passei de forma correta, que eu não fui muito claro. Um ruído através da internet que nos sabotou no início dessa conversa, né? Que não deixava a mensagem chegar. Então, a gente tem que eliminar os ruídos o máximo possível para que essa mensagem chegue de forma clara. Quanto retrabalho vai te gerar, por exemplo, se você não foi claro com os teus colaboradores no que você esperava, no que você queria, vai dar retrabalho, vai dar diz que me diz que, né, fofocas, conversinhas entre os próprios colaboradores, muitas vezes, por não ter compreendido a mensagem. E aí, às vezes, vai ser lá em casa, quando a mãe ou, né, a esposa ou o esposo diz, eu quero que pega tal coisa no mercado para mim. Você precisa falar isso de forma clara para a pessoa, precisa ser direto, objetivo, né? Senão vai dar alguma falha aí no processo. Então, para ver, passa por todas as nossas relações, né? Agora a gente não está podendo fazer junção, churrasco com os amigos, mas imagina se todo mundo entendeu que era para levar o sal para o churrasco e ninguém levou a carne. Não vai dar certo, né? Exato. Claro, não entendeu. Às vezes a gente não entende. Aí pergunta melhor, né? Mas a gente precisa sair sem dúvidas das coisas. E aí vai ser quando a gente vai num treinamento, ficou com dúvida, pergunta para o colega, conversa, troca ideia. Isso é fundamental, vai aumentar suas relações, tu vai conhecer gente nova. Tem uma situação que acontece sempre. Eu era assim com o Magnus, eu achava o Magnus o cara mais chato, mais cheio do mundo. Brincadeira, Magnus. Mas quantas vezes a gente acha determinada pessoa cheia, antipática, e depois que a gente conhece ela, a gente diz, quando a gente não conversava, não te conhecia, você me passava aquela sensação de ser uma pessoa antipática. E aí o que acontece? No momento que você começa a conversar, a conhecer aquela pessoa, que ela expõe o que ela está sentindo, a forma como ela pensa, o jeito que ela é, as coisas mudam. E assim é em toda... A nossa vida é feita de comunicação. A gente comunica o tempo inteiro, né? Então... Quando a gente se conheceu, Maurício, quando a Fly falou, vamos lá, vai ter o meu grupo lá, os blindados aí, e aí, vai estar o Maurício Rebelato. Cara, na hora eu falei, sério? Então, aí tu já criou um certo... mas será que maneira que eu vou conversar com esse cara? Que se comunica de uma forma clara, assim. E aí tu fica cuidando as palavras. Mas, cara, é claro que em grupo de amigos é diferente do nosso momento de trabalho, né? Depois a gente acabou conversando e tal. E a gente acabou virando amigos. E hoje a gente está aí falando sobre comunicação. E 2 pontos para mim não perder lá que tu falou, a gente não pode ser aquele que segurava o cartaz na escola, né?
gente tem que ser aquele que falava, né? E tem uma brincadeira que é o telefone sem fio. Por que o telefone sem fio não dá certo? Primeiro que é a interpretação das pessoas, né? Mas talvez cada pessoa se comunique de uma forma errada. Porque se todo mundo fosse parar, pensar e dizer, não, é isso, tá, agora captei o negócio e vou... Porque a última pessoa lá vai falar o que o primeiro falou. Então o telefone sem fio é uma furada, na minha opinião. Essa história do segurar o cartaz me lembrou uma questão que é importante, que é medo. Às vezes, muitas pessoas têm medo disso. Prefere segurar o cartaz do que falar sobre o trabalho com o seguinte medo, de que as pessoas vão achar que eu sou o centro das atenções, que somente eu gosto de falar. Mas não, aí entra aquela questão de saber delegar também, né? Por que não fazer o jogralzinho na hora de apresentar, então? Todo mundo vai falar, todo mundo vai ter a oportunidade. Imagina na inauguração do teu espaço profissional, por exemplo, você é o dono, você trabalhou para conquistar aquele determinado espaço. E aí, na hora de inaugurar, que vão estar os amigos, vai estar a imprensa, vão estar as pessoas que você convidou, você delega para outro falar. Por quê? Porque você tem medo. Pensa, é o teu momento, né? É o teu momento de, olha, o trabalho, é aquilo que eu conquistei. Às vezes as pessoas têm esse medo de achar, né, voltando no que os outros vão pensar de mim, de ter esse medo, de achar que vai estar chamando muita atenção, de vão pensar que só eu, só eu, só eu. Não é isso, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de autoestima muitas vezes, né? De saber o quanto aquilo que eu fiz é mérito meu, né? Passar isso para os outros. Eu fiz, olha só, eu construí tal coisa. Às vezes a gente tem um pouquinho, né? Quando recebe um elogio, fica, não sabe nem como agir muitas vezes. Às vezes a gente precisa se livrar um pouquinho disso, precisa ter mais autoestima também para conseguir se comunicar melhor, para aproveitar as oportunidades, aproveitar os espaços. Imagina, olha só, Magnus, hoje, se eu tivesse dito para ti, é claro que para mim é mais fácil, porque a comunicação faz parte do meu dia a dia, mas se eu tivesse negado o teu convite, poxa, eu vou ficar com vergonha, eu não vou, isso não vai ser legal. Olha o espaço que a gente iria perder de estar conversando, de trocando ideias, tantas pessoas que estão interagindo aqui com a gente, né, de talvez prospectar novas amizades, de conhecer outras pessoas. Então a gente perde muita oportunidade no dia a dia por causa da questão da comunicação, dos medos, principalmente, né? E a Gabi falou um negócio bem legal, autoconfiança, né? E a gente tem a autoconfiança em nós. E lá, como nós somos entre três, os três sócios da empresa, bom, tu já me conhece, né? Mas eu falo bastante do Massaia, ele tá aí com nós. Ele fala assim, ó, é isso e isso. Eu já vou mais, né? Na comunicação, eu já tento mais entender e tal. Ele chega e diz, não, é isso, isso, isso. Ele sempre fala assim, não, eu preciso, a minha mensagem é reta e direta. É reta e direta. Mas claro que dentro do que a gente sempre tenta fazer, a gente sempre está fazendo, o cliente a gente precisa. E tanto que quando eu assumi algumas clientes dele, eu tive que me adequar, porque o Massaia, ele não, é isso, vou te ajudar a fazer isso e aquilo, eu já vou indo diferente. Claro, com o mesmo intuito, tá? Com o mesmo intuito de ajudar elas. Só que a comunicação do Massaia é reta, né? Ele chega e não, branco é branco. Aí eu já não, é branco, né? Já vou, né? A comunicação minha já é um pouco mais, talvez lenta, mas vai chegar lá. Então, a comunicação hoje para nós, que somos empreendedores, que estamos na estrada, estamos na rua, estamos em qualquer lugar, eu acho que é essencial, porque a minha mãe sempre falou isso, quem tem boca vai arruma. É uma coisa que eu sempre levei para mim. Porque quando eu entrei nessa minha vida profissional, Maurício, eu tive que pegar minha maleta de produtos e muitas cidades não me conheciam. Então eu tive que fazer amizade para mim poder entrar. Porque se eu entrasse lá com vergonha ou, sei lá, com receio, cara, talvez a marca que a gente representa não seria conhecida, né? E também porque eu tinha essa confiança, né? Tinha essa confiança em mim, que eu poderia ser um bom profissional, e eu tive que usar a comunicação, porque qual que era a ideia? Chegava na praça, pegava uma pessoa, tipo lá, média idade, sei lá,
30, 35 anos, parava ela, o cabelo bonito, e dizia, viu, me passa o endereço do melhor salão que tem aqui. Aí ela dizia, ó, tem esse, esse, esse. Aí nós ia lá. Então, se eu tivesse esse medo, esse receio, essa vergonha de se comunicar, cara, para onde que eu ia ir se eu não tinha cadastro de clientes, eu não conhecia ninguém lá? Na E televisão, fora a entrada, né? Batia na porta e dizia, licença, tudo bem? Eu sou Magnus, consultor, né? Tô aqui e tal. Aí, aos 3 segundos era fatal, para elas ou me chutar ou me receber. E graças a Deus ninguém me tocou ainda de sala. bom, que Aí, bom. Na televisão não é diferente, porque imagina, para construir uma reportagem, eu preciso que as pessoas deem entrevista, né? E muitas vezes, talvez as pessoas já me viram um dia na televisão, mas eu vou chegar ali, eu preciso que aquela pessoa conte sua vida para mim. Abra o coração para um estranho que ela vê talvez na televisão às vezes, né? Então a gente precisa, não é fácil também. Para mim, que sou comunicólogo, né? Às vezes a gente tem vergonha, a gente fica receoso de chegar em determinadas pessoas. Não é fácil. Eu falando aqui parece que tudo é muito fácil. Também não é bem assim. A gente precisa saber dos ambientes que a gente está, a gente precisa saber das nossas limitações, do que a gente pode até onde a gente consegue ir. Mas muitas vezes é preciso ser cara de pau. Tem aquele meme que diz na internet, o não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Puxando para o outro lado é mais ou menos assim com a gente, né? Mais do que um não eu não vou tomar. Então, vamos lá, dá a cara a tapa. porque além de tu usar a tua comunicação para o público lá ao vivo, quando tu vai fazer uma matéria, tu precisa chegar na família, se é alguma notícia, e tentar, de alguma maneira, extrair informações, porque senão fica muito vago, só pelo que está rolando, né? E tu precisa chegar lá. E eu acredito muito, cara, que nós do interior, nós temos isso, gaúchos também, né? Nós temos isso intrínseco nosso, que é o amistoso. De chegar em qualquer lugar, oi, tudo bem e tal. E nós temos isso. Claro que tem muitas pessoas que é mais aprimorado, consegue chegar mais fácil, né? Mas eu acho que a gente tem isso, né, Maurício? De chegar, conseguir ter essa comunicação com as pessoas mais fácil, né? Acho que sim, um pouquinho da nossa cultura, né, permite essa questão do mais caloroso, do estar mais próximo. E aí a gente sofre agora durante a pandemia, porque a gente está sem poder fazer muito isso, né? Então é complicado, mas eu acho que a gente tem um pouquinho mais, sim, talvez essa questão. Depende muito também da região, porque às vezes a gente enfrenta poucas e boas aí nas relações. Eu estava olhando, Magnus, eu me perdi que horário que a gente começou a live aqui. No horário, acho que a gente deve ter uns 5, 10 minutos no máximo ainda de conversa. Já esgotou, viu? Já estamos já aqui no tempo, já te aluguei bastante e Tem um tempo limitador também, né? Hã? O Insta também tem um tempinho que limita, né, as conversas, então É uma hora. logo ele não encerra aí. E antes que ele nos corte, eu queria te agradecer de coração, cara, de coração mesmo, essa oportunidade que tu tá me dando de a gente poder se comunicar entre amigos, que é um bate-papo tranquilo. Muita coisa da tua trajetória eu não sabia, eu fiquei conhecendo agora, mas sempre te admirei, como eu falei quando eu te fiz o convite. A gente sempre não, mas quando a gente começou o projeto, a gente pensou em pessoas especiais, né? E a gente colocou lá os nomezinhos, e então tem mais 3 agora para frente, e tem mais 3 profissionais que vão vir para a gente conversar. E, cara, não poderia ser outra pessoa, não poderia ser outro profissional se não fosse você, né? Um amigo, um profissional excelente, um cara ímpar aí, e gente da gente, como a gente fala, né? Tá, que legal. Olha, tem 20 segundos só que vai acabar aqui, então eu agradeço muito pelo convite, viu, Magnus, a todos que ficaram aqui com a gente, nos acompanharam, de verdade, do fundo do coração. Não tenham medo, se comuniquem, respirem fundo e dão a cara a tapa. Obrigado pela companhia, obrigado, Magnus, mais uma vez um prazerzão. 10 segundos. Maurício, salva no IGTV para mim, depois eu roubardilho de ti lá. Pode deixar. Um forte abraço, viu, Magnus? Um abraço para todos.